Queridos, queria chorar mais um pouquinho antes da gente continuar. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui. Papai, Deus, continua se movendo em nosso meio, Senhor. Sabemos e sentimos que existe uma batalha aqui, espiritualmente, uma batalha de mentes, corações competindo atenção, amores rivais competindo atenção, mas nós queremos colocar o Senhor no trono, continuar colocando o Senhor no trono do nosso coração. Espírito Santo. Espírito Santo. Enche as nossas vidas aqui. Tira todo o cansaço. Todos aqueles que serviram hoje aqui. Renova, Senhor, com um novo vigor, novo fôlego. Por favor, Pai, não deixe a gente sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Que isso nos incomode. Te desejamos, Senhor. Queridos, eu não sei o que o Senhor está falando com você e o que Ele quer falar com você hoje, mas, por favor, não perca a sua atenção. Enquanto eu estiver falando aqui, busque aí no seu coração, vá buscando, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida hoje? Não deixe o cansaço. Não deixe nada, tuas preocupações, tirar teu coração da presença dEle. Estou sem óculos. Queria falar com vocês hoje um pouco sobre profundidade e intensidade. Tem tudo a ver com isso que a gente está buscando aqui. Melhor não. Obrigada. É uma mensagem oportuna em tempos de jejum, profundidade e intensidade. Eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar. Você acredita comigo nisso? Amém? Amém? Você acredita comigo? É tão especial ver o que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem nos chamado para um relacionamento. Como eu falei, o Senhor é relacional, né? Ele quer estar com a gente, Ele quer se mover no nosso meio, quer ter uma comunhão profunda com a gente. E é tão bom a gente ter aqui uma liderança que escuta Jesus, que busca escutar, discernir. Eu estava aqui pensando durante o louvor e adorando e pensando, Senhor, obrigada pela liderança dessa casa que está discernindo algo que está acontecendo no nosso meio. E estamos insistindo e buscando derrubar aquilo que tira a nossa atenção. Então o Senhor tem nos chamado para esse lugar de profundidade, de intensidade no Senhor. E como eu falei, a gente está no momento de jejum, né? E jejuar é uma forma de correspondência ao Senhor. E se você não está com a gente nesse movimento, quero convidar você a entrar. Dá tempo ainda. Dá tempo você começar a consagrar a sua vida diferente, buscar santidade, mais paixão, mais desejo pelo Senhor. Queridos, a gente vive num tempo onde a imagem é praticamente a coisa mais importante, não é verdade? Mas a substância, o conteúdo, muitas vezes ele é desprezado. Em tempos de Instagram, né, redes sociais, a gente vê tanta coisa que não é verdade. A gente até acha que se engana. Porque a imagem tem sido elevada num lugar, numa posição que ela não deveria estar. E quando eu olho para o livro de Jeremias, do profeta, eu vejo que ele coloca ali uma característica do Senhor que me chama a atenção, que é o oleiro. Para o profeta, ser colocado na roda do oleiro é ser moldado em algo útil e belo. E eu não estou falando de beleza física. Quando a gente perde a beleza e a utilidade, o que resta? O Senhor nos quebrar e refazer. Não é verdade?
E muitas vezes esse processo ele é difícil, ele é doloroso, mas ele é preciso. E uma outra coisa que me chama a atenção ali na história de Jeremias é a persistência dele, a urgência dele, a profundidade. Jeremias 25:3 diz que ele persistiu durante 23 anos, ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e durante 23 anos, todo dia, anunciando a um povo duro de coração a mensagem que ele ouvia. Gente, durante 23 anos, fazendo a mesma coisa, ouvindo e obedecendo. Você já falou com alguém que é duro de coração? Já, né? Já falou com alguém que é duro de coração? É difícil falar com essa pessoa. Uma semana falando com essa pessoa, tentando colocar algo na cabeça dela, o que você pensa? Ah, mas... deixa quieto, né? Difícil. Agora, 23 anos sendo obediente, sendo profundo. E não quer dizer que ele fez 23 anos amando aquilo, né? Isso não contrasta a nossa natureza que é irregular e inconstante? Eu olho para um cara desse e falo, cara, como ele conseguiu ser tão constante, tão profundo naquilo que o Senhor chamou ele para fazer e eu aqui? Eu olho e falo, domingo eu falo, nada vai me abalar essa semana. Chega segunda-feira, 10 da manhã, o caco. E aí eu preciso de Jesus de novo na minha vida, me lembrar, me dar vigor, me dar aquele up, para continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E Jeremias persistente, insistente, profundo. Onde que ele aprendeu isso? Ele era humano também? Eu acredito que ele aprendeu isso com o próprio Deus, que é constante, que não muda, que é profundo. Outra pessoa profunda e intensa, Daniel. Daniel 1:8 diz, vocês já conhecem a história, na verdade? Mas Daniel 1:8 diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Está aí um rapaz intenso, profundo. Decidiu, quando ele podia provar de tantas coisas, ele decidiu não se contaminar. Esther, a gente ouviu essa semana no Pérolas, a pastora Dani falando, uma mulher posicionada, uma mulher intensa, que no momento onde ela podia pular fora, e até quis, Deus usou alguém para deixar ela posicionada, reposicionar o coração dela ali. Ela, se tiver que morrer, morrerei, mas farei o que é preciso, em outras palavras. Jael, já ouviram falar de Jael? Outra mulher, ela livrou um povo, matando o comandante do exército inimigo com as coisas que ela tinha na tenda dela, uma estaca e um martelo. E a gente achando que para ser intenso, a gente precisa de muita coisa. Eu estou lendo um livro, Celebração da Disciplina. Quantos já leram? Quem leu fez assim, ó. É bom, né? Estou lendo. Preciso terminar, sensacional. E ele fala aqui, ele começa o livro dizendo, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade, conteúdo, substância, gente que é real, gente de verdade. E sabe, queridos, muitas vezes a gente é superficial com o Senhor. Vimos aqui hoje, me coloco no meio. A gente precisou insistir para sair do que é superficial, do que é raso.
E a gente precisa ser intenso e profundo na nossa vida com Deus, na nossa vida em comunidade. Jesus, ele é nosso maior exemplo. Ele mostrou radicalidade e intensidade. Grava isso aí. Jesus mostrou radicalidade e intensidade. Jesus demonstrou intensidade no amor, porque entregou a vida dele por mim, por você. E a gente esquece disso às vezes. A gente vai viver na nossa vida e esquece. Cara, ele morreu por mim. Foi intenso no seu propósito. Intensidade. Ele foi radical contra o pecado e contra a religiosidade da época, contra os religiosos. Será que ele espera menos da gente? O que vocês acham? Será que Jesus, radical e intenso, espera menos de mim? Mateus 5:20. Eu não estou abrindo os textos, mas vocês podem ler depois ou anotar, enfim. Ou abrir aí, se for rapidinho de Bíblia. Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ele está falando, se a justiça de vocês não for superior desses fariseus religiosos da época, vocês não vão entrar no reino dos céus. Gente, a régua deles era alta, viu? A régua dos caras era alta, sim. E Jesus está falando, se vocês não excederem isso, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque isso exige retidão interna, retidão de coração, e não somente obediência externa. Então, agora o que Jesus estava pedindo é profundidade, não superficialidade. Profundidade, dentro para fora e não de fora para dentro. Não obras por obras. A justiça do reino, ela trabalha de dentro para fora. Ela produz novo coração, novas motivações. Quantos aqui já provaram disso? Você lembra como você era podre? Antes de Jesus? A gente é, né? Ele, misericórdia se renova cada manhã. Mas você consegue lembrar do que você era antes? E Ele te deu um novo coração? Uma nova história, uma nova vida? O que a gente vai fazer com isso, queridos? O sacrifício foi vão? Nos próximos versículos ele fala, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Não mate, mas eu digo, aquele que se irar contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Está elevando aqui, ó, a régua está subindo, mais ainda. Ele disse, foi dito, não cometam adultério. Vocês lembram o resto? Mas aquele que... Vocês lembram? Olhar, cobiçando outra mulher, já cometeu adultério. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo, se alguém te der um tapa na face direita... Da esquerda. A régua está subindo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Foi dito, ele disse, foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos e... Vocês lembram? Orem pelos que perseguem vocês. Vocês conseguem perceber a intensidade? Vocês estão comigo? Estão comigo? Consegue perceber a intensidade disso? A profundidade do ensino que Jesus estava nos deixando? Gente, pessoas rasas não conseguem viver isso. É difícil. Precisamos do Espírito Santo. E é daí por diante. Depois do Sermão do Monte, Mateus 7:29, diz que as pessoas olhavam para Jesus e falavam, meu Deus, nas minhas palavras, meu Deus, Ele ensina como quem tem autoridade e não como os religiosos que estão entre nós. É profundo, é intenso, tem autoridade para falar, porque vive.
Jesus chamou os religiosos da época de sepulcros caiados. Isso denunciava hipocrisia. Discurso por fora, mas falta de vida por dentro. Profundidade no ensino, mas uma vida rasa. Superficial. Misericórdia, né? Você conhece alguém assim? Não, né? Que não. Os fariseus, eles oravam para serem vistos. E Jesus, na contramão, o que ele disse? Vocês lembram? Vamos comigo. Vocês estão cansadinhos, por isso que eu tô... Vai pro teu quarto. Fecha a porta. Teu pai está te vendo em secreto. Queridos, quantos e quantos filhos de pastores se desviaram? Eu lembro de uma época assim, tensa, muito tensa. Eu acho que, não sei se eu estou errada no meu raciocínio, mas depois desses anos que a gente teve muitos milagres, muitos sinais, a gente teve um boom depois de filhos de pastores longe do Senhor. Não sei se eu estou enganada no meu raciocínio. Filhos de pastores se desviando, enfim. E muitas vezes, querido, na maioria das vezes, é porque eles poderiam ver inconsistências em casa, sabe? O pastor está lá pregando aqui, dentro de casa não vive. Vida rasa. E eu falo para vocês, eu e o Fernando, o Júnior, eu chamo ele de Júnior, né? Para quem não sabe, ele é Júnior. Estão rindo? Eu chamo de Júnior. A pessoa fala, nossa, mas quem é Júnior? É o Fernando. Agora vocês sabem. E a gente já lida com adolescentes há algum tempo, né? Alguns anos. E, gente, eles percebem quando tem inconsistência em casa. Eles percebem. Quando a pessoa ora aqui muito bonito, mas dentro de casa não existe intensidade, não existe profundidade. A gente precisa ser intencional, queridos. Quantos aqui têm filhos? Então, a maioria não tem filhos ainda. A gente precisa ser intencional e profundo na criação de filhos. Esses dias, faz um tempo já, eu estava pensando, Deus, o que a gente pode fazer em casa para ser mais intencional na educação do Noah, naquilo que ele vai aprender a respeito da Bíblia? Porque fazer a devocional só ali antes de dormir é muito pouco. Porque ele vai crescer e vai ouvir tantas coisas fora, né? Daqui a pouco vai passar mais tempo fora de casa do que dentro. O que a gente faz? E lendo as Escrituras estava ali, né? A Bíblia diz, Deuteronômio 6,7, fala assim, ensine com persistência seus filhos, converse sobre as palavras dessa lei, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho. Em outra tradução fala, sentado à mesa, não, essa é sentado à mesa eu falei. Quando você estiver à mesa. E aí, eu lendo isso pensei, pronto, tá aí, Deus já deixou. Então a gente tenta, pelo menos uma vez, em uma das refeições, ler um versículo, um texto com o Noah, com o Levi, mas o Levi tem 1 ano e meio, então ele está aprendendo gosto pelos livrinhos agora. E a gente começou a perceber como ele aprende rápido. Criança aprende rápido. Eles têm a cabeça tão fresquinha. Ele sai da mesa correndo, não, filho, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos ler rapidinho. E, gente, às vezes é rapidinho mesmo. No meio da correria para ir para a escola, às vezes é assim. Às vezes acontece da gente não ler também, mas a gente tenta ser intencional e fazer isso sempre. Profundidade. Profundidade, criar raízes. Como eu amo a história da mulher samaritana, vocês lembram da história? Eu não vou abrir aqui. Gente, eu estou acreditando que vocês estão vindo comigo. Estou acreditando. Vocês não estão fazendo muito som, mas vocês estão fazendo assim. Ó. Se você fizer assim, já me ajuda a saber que eu não estou indo para um lugar nada a ver. Beleza? Eu amo a história da mulher samaritana, porque Jesus para por aquela mulher. Cara, ele estava seguindo o seu caminho, bababá. Aí a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. O que ele ia fazer em Samaria?
E aí a Bíblia relata ali o que aconteceu. A gente não vai abrir agora, mas ou você pode abrir e ler aí rapidinho, mas eu não vou abrir aqui. E ele revela a história daquela mulher. A história dela vem no meio da cara dela. Já aconteceu isso com você? Na tua cara. Jesus mostra, o Espírito Santo mostra, se é isso, isso aqui. E a história daquela mulher é totalmente transformada. Eu amo, eu acho que é uma das minhas passagens preferidas, porque eu falo, cara, Jesus parou por ela. Será que Ele não pode fazer isso por você? Será que Ele não pode te encontrar aqui nessa noite? Porque muitas vezes não acreditamos, obviamente Ele já fez tudo o que precisaria ser feito. Ele não é o gênio da lâmpada. Mas, queridos, Ele é um Deus relacional. Ele quer estar no meio do povo. Ele quer ser adorado. Será que Ele não pode fazer isso? Será que Ele não pode vir encontrar você e arrebatar teu coração de amor? Eu tenho aprendido que o Senhor responde à fome do nosso coração, à sede e o desejo que nós temos. Será que Ele não pode? Será que Ele te esqueceu? Eu não creio que seja isso. Então a gente precisa ser profundo, intenso. Verdade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos. Devoção ao Senhor, busca. Alguém disse que quando algo falso é amplamente difundido, o que é genuíno se torna muito mais fácil, muito mais precioso e muito mais fácil de distinguir. Aquilo que é feito por amor e por amor apenas, amor puro, existe pureza. No livro De Volta à Essência, fala um pouco sobre isso. Não sei quantos já leram, mas também indico. É sensacional. Ele diz, a gente vai descobrir que quando a gente não faz as coisas aqui pelo Senhor, com o Senhor, sabe, com a motivação correta, com o coração certo, no final das contas a gente vai descobrir que tudo que a gente fez é só um ruído perante o trono dele. Só um ruído, só um ruído. Porque não foi feito com a motivação correta, com o coração correto. Então eu creio que o Senhor está nos chamando para a profundidade, para águas mais fundas, porque Ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre profundidade nos relacionamentos. A gente fala aqui, a gente tem sido ensinado aqui nessa casa a respeito dos relacionamentos. Relacionamentos de aliança, amizade de aliança. Você tem escutado isso, não tem? Aqui nessa casa. E eu dou glória a Deus por estar aprendendo a respeito disso. Quantos de nós, queridos, não conseguimos ser profundos nas amizades? E aqui eu estou falando amizades do Senhor, tá bom? Amizades, aquela pessoa que vive a Bíblia, princípios bíblicos, aquele amigo de Jesus. Quantos de nós não conseguimos ser profundos nos relacionamentos, nas amizades, porque a gente foi ferido em algum momento? E aí a gente pensa, não vou abrir meu coração, né? Porque vai que acontece de novo. Vou me aconselhar com o pastor, com a pastora? Não vou abrir, né? Porque vai que me fere de novo. Você já foi ferido? Gente, vocês estão... Só eu aqui, sou a pior daqui. Eu já fui ferida. Já fui machucada. Por quem eu nem imaginava. E é difícil, gente. Vocês não passaram por isso, então eu estou falando. É difícil, dói, leva tempo. Leva tempo.
A gente precisa de ajuda. Mas se a gente não buscar ajuda, não buscar o Senhor, a gente vai viver esse ciclo. Fui ferido, não consigo mais me abrir para pastoreio nenhum, para liderança nenhuma e para nenhum amigo de Jesus. Ninguém pode tocar meu coração porque eu estou ferido. Sabe o que é isso? Pessoas rasas. E eu não estou falando que não é difícil. Mas se a gente escolher estar com Jesus, Ele vai trazer cura ao nosso coração. O tempo Ele não cura, mas o Senhor usa o tempo. E às vezes a gente vai percebendo que com o tempo vai doendo menos. Mas nós precisamos de Jesus. Às vezes terapia, que Jesus usa também, psicólogo, amém? Glórias. Tem psicólogos aqui. Filipenses 2, 1 a 4, ou amam muito a terapia, né? Não são psicólogos, mas amam muito a terapia. Filipenses 2, 1 ao 4, também é um texto que a gente escuta muito aqui, mas eu quero passar por ele. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Gente, pessoas rasas não conseguem. A gente precisa de Jesus. A gente precisa do Espírito Santo para isso aqui. Não dá para fazer sozinho. A gente vai fazer mal feito. Vai por mim. Tem uma outra tradução, o pastor Farley fala aqui muito, que ele cita os entranháveis afetos, né, que se refere a um amor profundo, visceral, sincero, aquilo que vem de dentro, onde a gente pode amar os nossos irmãos e pautar nossos relacionamentos de aliança, na nossa comunidade de fé, profundidade, gente. Profundidade. A pessoa vem no culto, sai correndo, depois quer que alguém veja. Pelo amor de Deus. Eu já fiz isso também. Mas, gente, precisamos corrigir a rota. Aí depois a pessoa se sente sozinha, mas ninguém nem viu. Viu nem fumaça da pessoa. Gente, se apresenta. Sabe? Olha, eu não sou a pessoa mais... Como que é? Como? Extrovertida, né? Eu não sou essa pessoa, tá? Então, é difícil para mim chegar numa rodinha que eu não conheço, falar, oi, tudo bem, né? Meu nome é Jéssica. É difícil para mim, mas a gente é intencional. Vamos lá, a gente é intencional. Fala, poxa, o senhor está me chamando, então vamos lá, vamos se esforçar. A gente precisa disso, queridos. Não é porque a sua personalidade, seu temperamento é de um jeito ou de outro, dá sua cara a tapa. Sabe? Se não for essa amiga ou esse amigo, peça a Jesus, preciso de amigos do Senhor, preciso de relacionamentos de aliança, Ele vai te dar alguém. Às vezes não vai ser do jeito que você quer, ou que eu quero, mas vai chegar. Eu lembro na antiga igreja que a gente ia, quando a gente era recém-chegado na igreja, a gente era de uma outra e foi para essa. A gente conhecia algumas pessoas lá, mas poucas pessoas, e eu lembro que a galera sempre fazia rolê depois do culto. E às vezes, eles iam nos lugares que, gente, não tinha tempo, entendeu? Não tinha tempo. E aí, cara, como é que a gente fazia? Mas assim, a gente pensava, a gente precisa se enturmar. A igreja é muito grande. Se a gente não der a cara a tapa... E, é fácil. Tipo, você vai pro culto, você vai embora, vive a sua vidinha, ninguém sabe de você, você não sabe dos outros, escuta o seu culto, e beleza. Mas a Bíblia chama a gente para um amor mais profundo entre irmãos, de fé. E daí, o que a gente fazia? A gente saía com a galera, várias vezes a gente saía e dividia a comida, lembra? Ou a gente pedia um suco. A gente dividia. Eu sei que tinha uns olhares, às vezes. Ah, vocês vão dividir, vamos. Mas não, a gente estava lá. Eu sei que às vezes não dá nem para dividir o suco, né? Mas vamos lá. Sabe, não estou falando que você tem que fazer isso 100%, mas estou dando um exemplo. Coisas que a gente viveu. Gente, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu amigos. Por quê? Não é por causa só do rolê.
mas a gente estava lá, estava se fazendo presente, sabe? Buscando relacionamentos, pessoas para caminhar lado a lado. O Senhor nos chama para isso. Em tempos, gente, onde a gente quer congregar em igreja via YouTube. Eu sei que às vezes não dá para vir, mas congregar. Por quê? Porque dá preguiça dar oi. Dá preguiça. Talvez você seja uma pessoa bem sanguínea, bem extrovertida, e para você é a coisa mais maravilhosa do mundo dar oi. Mas tem gente que não tem isso. E dá preguiça. E o que a gente faz? Fica preguiçoso mesmo? Não. A gente vence isso. Vem para o culto. Faz acontecer. Vive igreja. Vive profundidade nos relacionamentos. A gente precisa ter amigos de aliança, relacionamentos de profundidade, gente. Quem que toca no seu coração? E vocês estão entendendo que eu estou falando aqui? Um relacionamento, uma amizade baseada em princípios bíblicos, certo? É óbvio que a gente precisa sair daqui e ser sal e luz, e Jesus nos chama para isso. A gente não precisa sentir para falar de Jesus. Não estou sentindo. Não, já está lá escrito. Vai e faz. Não precisa sentir. Então é óbvio que a gente precisa amar as pessoas de fora com amor profundo também, com compaixão. Mas aqui eu estou falando de amizades de aliança pautadas no relacionamento bíblico, princípios bíblicos. Quem que toca teu coração? Sabe? Quem que consegue te acessar? Para quem que você consegue falar as coisas? Sabe, gente, falar coisas tipo assim, você chegar na pessoa e falar, percebi sentimento de inveja aqui, do fulano, do ciclano, sei lá o quê. Percebi arrogância no meu coração. Gente, precisa de profundidade para isso, precisa de maturidade. Quantas vezes, qual foi a última vez que você confessou um pecado do teu coração? Ainda que você não tenha feito alguma coisa, mas você sentiu. E aí a gente tem aqui a comunidade da fé. O Senhor nos chamando para viver, sabe? Ferro afiando ferro. É isso. É difícil. Às vezes sai faísca, muitas vezes. Mas a gente precisa ser profundo. No livro Relacionamentos de Aliança, do Escher, gente, é muito bom. Falta o finalzinho dele, mas eu preciso terminar. Se quem não leu, acho que, não sei, deve ter ainda lá na igreja, ou tem no Kindle, sei lá. Gente, é muito bom. Todo mundo deveria ler. Ele é tipo um manual, assim, dos relacionamentos. Me surpreendeu o livro. E ele fala assim, o oposto de uma amizade superficial é apegar-se ao amigo mais do que até se ele fosse um irmão de sangue. Mais do que até um irmão de sangue. A verdadeira amizade de aliança não tenta dar um show de socialização para um grande número de amigos. Ela está preocupada em ser fiel e compromissada com os relacionamentos que Deus lhe deu. Dentre muitos amigos, apenas alguns permanecerão próximos e leais por um grande período de tempo. Precisamos ter amigos de aliança, amizades profundas, alguém que possa falar para você, amigo, amiga, tá errada. Amiga, vacilou. Amigo, tu foi arrogante. A gente precisa. Por mais que você não goste de ouvir, a gente precisa. E o Senhor nos deixou pessoas. Olha que coisa linda. A gente tem pessoas aqui, pessoas que podem ser nossos amigos. Gente, chama alguém para sair hoje aqui, para ir no Mac, no rolê com a galera. Sabe, alguém que você não conhece. Chama para estar junto. Quem sabe é o amigo de Jesus que você está orando. Está pedindo para o Senhor, preciso de um amigo, preciso de uma amiga do Senhor. Existe diferença entre intimidade e socialização. A intimidade requer profundidade, intencionalidade. Eu não vou me alongar nessa história, mas 2 Samuel 15, você pode anotar porque ela tem vários detalhes, se você quiser procurar depois e ler. Acho que é interessante. Absalão, ele era um cara que deveria ser fiel ao rei. Ele era filho de Davi. Ele deveria ser fiel, mas ele não foi.
Você já viu alguém assim? Não você, claro. Deveria ser fiel e não foi. Parecia que era, mas não era. Parecia que era de verdade, mas era de mentira. Absalão. Ele sentava à porta da cidade, e isso se refere, quer dizer que ele sentava num lugar de influência ali. Então ele sentava na porta da cidade, ele representava uma certa influência, e ele ia à frente de Davi, muitas vezes desconstruindo a liderança de Davi de forma sutil. Então o que Absalão falava? O povo vinha para ele, alguns, e ele ouvia a queixa do povo, e Absalão falava, nas minhas palavras, puxa vida, não tem ninguém para ouvir a sua queixa. Ninguém, né? Está aí para ouvir, mas não tem uma liderança para isso. Mas, nas minhas palavras, tá? Mas se eu fosse o seu líder, seria diferente. Mais ou menos isso. Então, Absalão era aquela pessoa que ele desconstruía de forma sutil a liderança de Davi. Ele depositava sementinhas no coração do povo, que mais tarde gerariam filhotes de descontentamento. Você já passou por isso? Alguém fala, não parece errado. Não parece errado. Mas você escuta aqui, escuta ali, do outro. Daqui a pouco, quando você vê, você já está odiando a outra pessoa. Você nem sabe por quê, porque não te fez nada. Não me fez nada. Mas é porque está dando ouvido. Corta, gente, corta. Absalão, ele era infiel, ele começava a ganhar o coração do povo, e ele se passava por pessoa simples, pessoa acessível. E pessoas assim, elas destroem sutilmente autoridades e lideranças, porque elas carregam uma capa de humildade que esconde dentro de si orgulho. Então a pessoa parece que ela é humilde, sabe? Ela acolhe todas as queixas. Se fosse eu, seria diferente. Absalão era uma pessoa que parecia, mas não era. Se até Jesus, fecha parênteses, se até Jesus teve um Judas, né, gente? Coitado da gente, né? Se até Jesus teve um Judas, aí a gente pensa, mas é falso. Já me machuquei, é falsa. Já me machuquei, não vou abrir meu coração para nenhuma pessoa, nenhuma amiga mais. Não vou contar para minha pastora, para minha liderança, porque vai chegar até aqui na minha vida. Porque está ferido. E aí a gente caminha nesse ciclo. Mas só tem gente falsa? O que eu vou fazer? Gente, vocês sabiam que até os falsos são necessários? É meio assustador isso. Mas vocês sabiam que até o falso é necessário? O importante é a gente se certificar que os falsos não somos nós. Beleza? 1 Coríntios 11:19 diz assim: é necessário que hajam partidos, divergências entre vocês, para que os aprovados se manifestem. Então, gente, vai acontecer. No meio de uma comunidade de fé, no meio de relacionamentos, vai acontecer. Alguém vai ferir alguém. Alguém vai falar o que não devia. O importante é a gente não ser a gente. Mas porque existe o falso, então a gente não vai ser profundo? A gente vai ter medo? O falso existe, isso é um fato, mas a gente não pode basear os nossos relacionamentos nisso, queridos. O Senhor nos chama para profundidade, para abrir o coração. E é claro que você não vai sair falando para qualquer um, né? A gente não faz isso. Dá muito ruim quando a gente faz isso. Tem que ser alguém de aliança. Tem que ser alguém que tenha princípios, que caminhe com Jesus, para tocar o nosso coração. O joio, estou acabando. Vocês estão comigo? Está melhorando. O joio, ele é raso. O joio não dá fruto. Ele parece trigo, mas ele não é trigo. E vocês sabiam que o joio, se ele for arrancado pequeno, ele pode correr o risco de arrancar o trigo junto. Então, por isso que deixa nascer um do lado do outro. Até aquilo que é falso.
do lado do verdadeiro, nasce junto, sabe? Porque se arranca o falso, acaba arrancando o verdadeiro. Eles são muito parecidos. A principal diferença entre o trigo e o joio é a sua utilidade, presença de frutos. O trigo é uma planta cultivada para produzir grãos comestíveis. Vocês sabiam disso, né? Claro. Mas o joio, ela é uma erva daninha, que ela parece trigo, mas ela não produz fruto. É raso. Não é profundo. Ele parece, mas não é. Você já viu isso em algum lugar? Parece, mas não é? Ele tem presença de dons, habilidades, mas é desprovido de caráter. Já viu isso em algum lugar? Eu já vi. Tem gente que usa os dons e habilidades que o Senhor deu para manipular e persuadir. E isso é detestável ao Senhor. Queridos, que não seja a gente, em nome de Jesus. Que não sejamos nós, essas pessoas. Estava falando com uma amiga esses dias que hoje no mercado de trabalho, muitas empresas, eles não querem só pessoas com talento, pessoas inteligentes, eles querem pessoas com caráter. Isso tem sido procurado. Foi aquilo que eu falei no começo, porque hoje vivemos de aparência muitas vezes e não tem substância. Não tem algo belo dentro das pessoas, não tem profundidade. O trigo, ele se curva sob o peso dos seus frutos maduros. O joio permanece reto, mesmo quando ele está maduro. O trigo se curva, o joio permanece reto. Só que aqueles que permanecem retos, sem se dobrar ao Senhor, eles serão quebrantados. A Bíblia diz em Provérbios 29:1, diz que aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Misericórdia. Fala, Senhor, deixa que eu me quebranto. Quebranto aqui, faço intencionalmente, confesso. Não quero ser quebrantada sem que haja cura. Quero ter um coração ensinável. Quero ter um coração profundo no Senhor, que ama Jesus mais do que as minhas coisas. E é difícil. Os amores rivais competem todo momento na minha mente, no meu coração. Muitas vezes eles vencem. E aí eu preciso, Jesus, estou aqui de novo. Perdão, Jesus, de novo, porque eu errei nisso. Porque a minha atenção, a minha afeição foi para outra coisa e não foi para o Senhor. Querido, deixe o fogo do seu amor por Jesus ser a coisa mais pura e profunda da sua vida. E se você perdeu isso, a boa notícia é que o amor está aqui. O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo pode vir com fogo nos corações, se tão somente você pedir. Se tão somente você com o coração quebrantado, pedir, clamar. Jesus, estou aqui. Perdi o amor, perdi a paixão. Muitas vezes a gente não sabe quão suja certa coisa está, até que a pureza entre em cena. Queridos, às vezes a gente não consegue ver a bagunça da nossa vida. E aí a gente precisa orar e jejuar e falar, Senhor, vem e me mostra. Estamos jejuando aqui por mais santidade, por mais profundidade, relacionamento com Deus. Deus, mostra os podres do meu coração. E é difícil a gente dar de cara com a gente mesmo, porque a gente se acha muito bom, né? Não sei vocês, mas eu preciso muitas vezes que o Espírito Santo me convença. E é horrível isso. E a gente precisa que o nosso orgulho seja vencido, né? Queridos, vamos buscar mais. Vocês estão comigo? Vamos ser mais profundos. Vamos deixar que a pureza de Jesus entre em cena. Sabe, os vícios não podem nos dominar quando temos Jesus. Se você está preso numa pornografia, em algum vício,
Em nome de Jesus, seja liberto nessa noite e permaneça nisso. Permaneça fiel, permaneça em profundidade no relacionamento com o Senhor. Porque se você abandonar isso, você vai voltar. A gente volta. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Cara, é verdade. A gente batizou, confessou Jesus, mas se a gente deixa profundidade do relacionamento com Deus, a gente vai esfriando, o que acontece? O teu velho homem começa a visitar de novo. A mentira, a arrogância, o orgulho. Deus não é um Deus de superficialidades e entregas parciais. A gente leu aqui. Ele é intenso, é radical e Ele espera da gente a mesma coisa. Jovens, chamei vocês porque vocês são fortes. Cadê a força? Cadê o vigor? Gente, cansado está todo mundo. Estou cansada também. Cansado fica todo mundo, com sono. Mas vamos lá. Jovens, vocês são fortes. Vamos lá. Vamos buscar Jesus. Sabe, vamos fazer votos, mas não voto de tolo que não cumpre. Mas vamos lá mais um pouco. Gente, cadê os nossos jovens que queimam? Levam multidões. Ou leva 1, 2. Mas faz o que foi proposto. Talvez, querido, você tenha recebido um chamado há algum tempo atrás. E eu creio que todos nós aqui temos chamados específicos da parte do Senhor. Talvez você tenha recebido um chamado e você não está realizando, você não está cumprindo, você se esqueceu. Porque deixou as suas raízes, deixou de ser profundo. O que o Senhor te pediu para ser radical? O que o Senhor pediu para mim e para você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos amar Jesus mais do que as outras coisas. E quando a gente cair e vacilar, arrependimento. Tem um amigo de aliança para dizer: vamos junto. Você caiu, mas eu estou aqui, vamos levantar. E você ser isso na vida de outra pessoa também. Vamos junto buscar. Faz um grupo de estudo bíblico, de jejum. Jejum a gente está aqui como igreja, entra junto. Mas sabe, caminha assim. Vamos lá. Vamos deixar o fogo do nosso amor por Jesus ser a coisa mais importante da nossa vida. Na sua profissão, na sua faculdade. Não é possível que você entre e saia e ninguém sabe da sua fé. Ninguém sabe do seu amor por Jesus. Ele fez o que fez na frente de todo mundo e nós não somos capazes de ser radicais por Ele. Queridos, o Senhor está nos chamando para a profundidade, para derramar as nossas lágrimas e dizer: amado, tenho saudades do Senhor, tenho saudades do Senhor, quero te desejar mais do que todas as coisas, tenho pensado demais no meu trabalho, tenho pensado demais nos meus estudos, tenho pensado demais na pessoa que eu gosto. Tenho pensado demais. Tenho pensado pouco em Ti, Jesus. Queria dizer, essa palavra está no meu coração há algum tempo já. A essência dessa palavra, né? O Senhor tem mexido comigo a respeito disso. Porque eu não posso me tornar alguém que é religiosa, sabe? Não posso me tornar alguém que prega algo que não vive. Isso é detestável, isso cheira mal, é podre. Nós não podemos nos contentar com isso. Somos jovens, alguns mais maduros, alguns menos, mas somos jovens. O Senhor nos chamou para viver uma vida de integridade. Querido, vai na pizzaria depois, ora pelo garçom. Ah, mas não tem uma palavra, tanto faz, só abençoa a vida dele. Pelo caixa do mercado.
Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é uma palavra, e a gente tem vergonha. Não somos radicais, não somos intensos. Esses dias eu estava com algumas amigas no mercado, num atacadão, e a gente foi pedir pão, e aí um negócio começou a me incomodar, mas é engraçado, a gente é tão ruim, né? Porque às vezes precisa um negócio incomodar no coração para a gente se mover e fazer alguma coisa. E eu comecei a sentir que eu precisava falar com a menina da padaria lá. Gente, eu relutei uns 5 minutos com aquilo. Que péssimo. Eu lutei uns 5 minutos, deveria ser prontidão do meu coração. E aí eu fui falar com ela o que eu achei que eu tinha que falar. A menina largou o que ela estava fazendo lá, fomos no canto lá, porque ela queria falar, começou a chorar, oramos juntas, convidei ela para vir aqui. E ela disse que ela estava pensando naqueles dias, que ela precisava de Jesus. Ela precisava de alguma coisa, que ela não sabia o que era. Ela conhece um pouco do Senhor, então ela pensou nessa possibilidade. Mas sabe, o Senhor nos chama para sermos radicais. Na verdade, isso nem é ser radical, né? É só fazer o que tem que ser feito. Vocês estão comigo? Vamos orar. O que o Senhor tem pedido para você? Ai, queridos, a gente está tão cheio de ouvir palavra e não fazer. A gente enche a nossa barriga de palavra e não fazemos. Não somos profundos. Não somos intensos. Somos rasos. E eu me incluo nisso, querido. Chorei aqui pedindo perdão por ser uma pessoa rasa muitas vezes. Vamos reconhecer agora diante do Senhor as nossas falhas. Vamos reconhecer agora diante do Senhor o quão rasos nós somos. Por favor, querido, faça isso. Vamos reconhecer que não temos, muitas vezes, sido fiéis. Que muitas vezes a nossa atenção está em outras coisas. Está em outros amores. Amores rivais. Ah, queridos. Quantos anos temos de convertidos ao Senhor? Faça as contas aí. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem que o teu coração não queima mais? Quanto tempo tem que o teu coração não bate mais forte por Jesus e pelas coisas dele? Como eu falei no começo, como pode a gente saber que o Senhor faz sinais e maravilhas e vem no meio do seu povo e achar que a gente pode viver sem isso, sem a presença dele? Como pode a gente saber que ele levanta um paralítico e a gente nem sequer orar pela pessoa que precisa do nosso lado? Ah, mas não vai acontecer. Mas a nossa reputação é a coisa mais importante da nossa vida? Eu falo isso para mim, queridos. Existe um sentido para você e para mim. Ah, mas isso é clichê. Você pode pensar o que você quiser. Mas a Bíblia diz que o Senhor entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz que Ele tem todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Você pode pensar o que você quiser, mas o amor maior do mundo está aqui nessa noite.
E existe um sentido de vida para você. Existe um sentido de vida. Queridos, por que nós temos tantos adolescentes, crianças, um índice enorme de pessoas tirando suas vidas sem sentido? Vamos reconhecer diante do Senhor. Vamos reconhecer, queridos. Vamos reconhecer. Vamos reconhecer como somos ruins e podres muitas vezes e precisamos dele. Precisamos dele, não importa quantos anos a gente tenha de caminhada de igreja, queridos. A gente sabe fazer muitas coisas, sabe? A gente sabe fazer um culto, a gente sabe fazer um evento, mas isso é ruído perante o trono dele se não for feito com o coração em chamas. É ruído. É ruído. Não sobe como perfume, sabe? Começa a dizer para ele aí as coisas que você precisa. Começa a dizer para ele as coisas que você sabe que precisa de arrependimento. Precisa sair do raso. Começa a dizer para ele o quão fundo você deseja ir. Porque não é possível que a gente se contente com menos. Estava dizendo aqui para Jesus: ai, Jesus, te amo hoje como nos primeiros dias. Ai, Jesus, meu coração te ama como nos primeiros dias. Eu sei que eu perdi isso muitas vezes e fui vacilante, mas te amo agora como nos primeiros dias. E eu peço, querido, para que o Senhor incendeie o seu coração e reacenda no seu coração paixão ao ouvir o nome de Jesus. Deixa essa canção do coração sair do teu para dele, em direção ao dele. Deixa isso sair de dentro do seu coração em direção a ele. Ah, papai, não podemos viver sem ti. Não existe essa possibilidade. Nos perdoa, Senhor, que muitas vezes caminhamos por nós mesmos. Nos perdoa porque muitas vezes entramos aqui e ligamos o automático e nem perguntamos para Ti o que o Senhor quer. Quantas vezes somos rasos contigo, somos rasos nos relacionamentos que o Senhor nos dá. Não é possível que a gente se contente com menos do que a Tua presença. Não é possível, Senhor, que a Netflix seja mais interessante do que estar aos Teus pés. Não é possível, Senhor, que um vício seja melhor do que o prazer de derramar o coração a Ti e sentir o Senhor vindo sobre nós como ondas e ondas de amor. Ora, baixere, cantaramaná. Não é possível que nós, como geração, amemos tantas outras coisas. Não é possível, Senhor. Toca-nos nessa noite, Pai. Espírito Santo, toca-nos nessa noite. Toca as nossas feridas, Pai. Cura-nos, Jesus.
viver inteiros para Ti. Deixe isso sair do teu coração, querido. Sinta os batimentos do coração do Senhor. Recline no peito dele agora, querido.